Sejam bem-vindos ao De Toga e Salto, esse podcast que dá voz à mulher no direito, trazendo reflexões, vivências e muito conteúdo jurídico de qualidade. Eu sou Dalila Coelho. E eu sou Vitória Carvalho e juntas apresentamos esse espaço de conversa e inspiração para todas as mulheres que fazem e transformam o meio jurídico. E no episódio de hoje, em alusão ao Dia do Livro, que foi celebrado no dia 23 de abril, nós falaremos de um assunto que é muito importante e muitas vezes negligenciado, que é o papel da leitura na formação jurídica e no desenvolvimento pessoal da mulher no direito. E para enriquecer essa conversa, temos o prazer de receber a Fernanda Abreu, ela que é idealizadora do Clube da Leitura UOMA. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, meninas. É uma honra estar aqui no primeiro episódio desse podcast tão lindo, Toga e Salto, porque existe uma máxima dentro da moda, porque também tem direito e moda, além de direito e literatura, de que uma mulher, quanto maior o seu salto, maior a sua determinação. Quando ela está de batom vermelho, não importa o que tenha se passado durante a semana, tudo é apagado. Então, falando só um pouco da minha atuação, sou advogada há 6 anos, com atuação ininterrupta, como meu mestre costuma dizer, porque é importante quando se coloca os termos, quer dizer, você não houve pausa, não houve dúvida, não houve um plano B. Fernanda, para começar, conta um pouquinho para a gente como surgiu a ideia do Clube de Leituras UOMA. Como que você uniu mulheres e leitura em um único projeto? Então, Dalila, essa parte eu me emociono mesmo, então acho que vai aparecer ali o livro que realmente me marcou, foi o último que deu ideia ao nosso novo projeto, mas cronologicamente contando a história. Desde criança eu vivi entre livros, bibliotecas, e eles sempre foram os meus refúgios. Embora eu sempre tenha sido uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de ter o meu lado introspectivo e eu sempre gostava muito de ler livros. Também venho de uma família tanto de pessoas da área do direito quanto da pedagogia, né? Muitas professoras. Então eu tive muitas tias que já tinham esse hábito, já liam, e foi algo por espelhamento, né? Por mimetismo. Ou seja, o que elas tanto leem que fica esse brilho no olhar. Então eu aprendi a ler com uma das minhas tias aos 4 anos. Meu primeiro livro lido foi a Bíblia. E, ato contínuo, eu fui lendo livros que talvez não fossem de crianças, mas não eram livros com conteúdo adulto, eram crônicas, eram cordéis, eram algo da nossa cultura que não existe mais, mas sempre estava eu e os livros. E eu assistia filmes que pessoas tinham bibliotecas enormes, bibliotecas lindas. Aí eu disse um dia, eu quero ter duas coisas. Eu quero ter a minha biblioteca e eu quero ter um espaço em que a gente possa compartilhar o que nós lemos, o que nós gostamos de ler. Porque assim era feito com minhas tias. Foi assim que surgiu essa ideia de você trocar experiências por meio da leitura com mulheres. E por que só com mulheres? Porque os homens têm clube de tudo. De tudo, né? O Joel J é o único que é uma exceção, ele tem o seu próprio clube da leitura, né? Não, mas tem outros homens também. Mas ainda assim, nós, mulheres, historicamente, não somos unidas.
E eu disse, eu gosto muito de desafio de quebrar paradigmas. Eu digo, nossa, se minhas tias conseguiam, até hoje elas fazem isso. Elas conseguem se reunir todo dia, às 15 da tarde, tanto para orar quanto para ler um versículo da Bíblia e meditar sobre ele até hoje. Ou seja, acho que foi antes de eu nascer, então deve ter sido mais de 30 anos. Então eu tinha esse sonho. Mas eu precisei encontrar uma parceira. Eu encontrei não, porque eu não estava procurando. Foi uma conexão. Então, o primeiro livro que nós lemos em comum foram Conexões que Mudam Destinos. Ela estava lendo, eu estava lendo, e aí esse foi o assunto. Então, Natália Marreiros, reitero o que eu já disse muitas vezes, agradeço que você confiou e acreditou que esse projeto pudesse dar certo, embora muitas vezes sentássemos em mesas de café e só estavam nós duas. Então, nós sempre pensávamos, talvez a gente não consiga, talvez a gente fique aqui sozinha, mas ainda assim discutiremos nós duas. E aí foram chegando pessoas. A Sabrina é uma estudante de Direito, está terminando agora, está apresentando TCC, mas há 2 anos atrás ela ainda estava no 8º período. Então, essa parte eu não disse para vocês, eu queria realmente que fosse algo inédito, porque a Sabrina, né, no seu 8º período, morando em Altos, estudando aqui, trabalhando na Defensoria de Altos, tirava um tempo dentro dessa rotina para ser a terceira. E eu sempre digo para ela que ela acreditou em nós quando nem mesmo nós acreditávamos que pudesse dar certo. Depois, outra estudante de Direito, que foi a Vitória, foi a 4ª. E aí eu não lembro mais quantas, somos mais de 100, mas como é presencial, como é uma obrigatoriedade, assim, né? Ser presencial, porque as conexões foram se perdendo. Então, por isso que eu reitero, o livro que nos uniu foram conexões que mudam destinos. E mudou o nosso. Porque em 2 anos nós conhecemos novas mulheres, conhecemos novos livros, que esse é o diferencial do nosso clube. Não é um livro específico por encontro, não. É o que cada uma está lendo, já leu ou gosta de ler. Eu hoje leio livros que eu nunca pensaria em ler, porque eu sou dos clássicos, que eu entendo que o amor não é revolucionário, o amor é clássico. E eu gosto dos clássicos. Natália, ao contrário, ela gosta dessa geração aí dos best-sellers. Então, a gente fez inicialmente essa troca, nós duas. Então, eu li livros que talvez eu não fizesse essa leitura, mas como tem outra pessoa para você discutir a perspectiva dela, e é uma perspectiva feminina, né, das nossas próprias habilidades que estão intrínsecas, é muito, muito, muito especial. Então, por isso que deu certo, porque cada mulher separou um espaço do seu tempo, do seu dia a dia, e virou como se fosse uma terapia. Hoje, o Clube da Leitura Woman, o Clube da Leitura para Mulheres, é uma terapia para todos nós. E é um clube. Somos clubistas. Fernanda, dando continuidade, nós sabemos que a leitura ela é uma ferramenta muito poderosa, né? E especialmente dentro da área do direito. Na sua visão, qual é o impacto do hábito de ler na formação de uma profissional mais crítica e preparada? O direito, ele exige leitura.
Porque a leitura expande o ser humano. A leitura, ela tem esse impacto de te fazer enxergar além. A leitura, ela tem essa capacidade de acessar áreas do teu cérebro que você nem sabia que podia. Então você se torna um profissional mais capacitado, um profissional com um maior repertório, tanto no vocabulário, quanto na comunicação, quanto a habilidade de dialogar, de se conectar, porque o direito, ele é uma profissão de dores. Sim. Todo processo, seja ele qual for, ele vai gerar uma aflição, ele vai gerar uma dor na vida de alguém. É preciso que você esteja preparado para saber se comunicar. Se você for limitado apenas a livros técnicos, se você... Eu quero ter o diploma de direito, mas se você se limitar só à legislação, aos livros técnicos, ao que é passado na faculdade, consequentemente você será um profissional limitado. Mas se você desenvolver o hábito da leitura, você vai ser aquele profissional. Nossa, que profissional interessante. Como é interessante o brilho no olhar que essa pessoa transmite, que esse profissional, seja ele advogado, promotor, juiz, transmite. Esse amor pela profissão, esse empenho, porque sem paixão, né, você não toma nenhum açaí. Cultura popular. Imagine convencer pessoas de que você é um bom profissional. Porque a partir do primeiro período, se você decidir que é essa área que você vai escolher para a sua vida, seja qual caminho você for seguir, você vai trabalhar com pessoas. Você vai tocar almas humanas. E você não consegue tocar almas humanas sendo limitado. Você precisa compreender a dor do outro. Mesmo que todos nós, né, precisamos, sim, cobrar os nossos honorários, é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, mas esse não é o objetivo inicial. Você não vai começar com um cliente ou com uma pessoa do direito ou com um professor, talvez, já avisando... Professor, quanto é que eu posso cobrar? Quanto é que eu vou precificar? Você não vai conseguir desenvolver as suas habilidades internas. Necessárias. As habilidades que te farão ser um profissional diferenciado. E é bem verdade, Fernanda, que os alunos de direito ali nos períodos iniciais, eles foquem mesmo nesses livros mais técnicos, né? Então, conta pra gente um pouquinho de como funciona a dinâmica do Clube de Leituras Oma, né? Até para convidar as pessoas que ainda não conhecem, as mulheres, as estudantes de direito, as advogadas que ainda não conhecem esse clube. Conta um pouquinho de como que funciona a dinâmica dele pra gente. O caso dos exploradores de caverna, eu estava lembrando dele. O caso dos exploradores de caverna. No português jurídico. Nicolau Maquiavel, o príncipe de Nicolau Maquiavel. Exato. Isso mesmo. Porque em alguns também indicam, filosofia do direito indicam do contrato social. Sim. Porque para entender que a nossa sociedade ela é baseada em contratos sim, de comportamento, em contratos de interação. Então, essas leituras, né, da teoria dos delitos e das penas é teoria mais à frente você vai ver que isso é aplicável à vida. Então, esses livros iniciais, que são dessas matérias propedêuticas, que muitas vezes são negligenciados. Muitas vezes, não vou ler só um resumo, é só um seminário. Eu ouvi tantas vezes, é só um seminário. Aí eu falei, meu Deus, mas só são 150 páginas. Beccaria, né, que é do delito das penas. Mas esses livros são importantíssimos. Mas geralmente o Pequeno Príncipe, quem não leu... O Príncipe de Nicolau Maquiavel.
Ah, sim, sempre esqueço. Mas eu leio Um Pequeno Príncipe. Também. Leio Um Pequeno Príncipe também. Existe normativas nas entrelinhas. Inclusive, na dinâmica, né, do clube lá de leitura Voma, uma criança, ela compartilhou o Pequeno Príncipe, Sim, não foi na troca? Por isso que eu queria saber como que funciona a dinâmica do clube. É porque foi um dia típico. Nossos encontros são durante a semana, mesmo para a gente ter como um hábito incluído na agenda. São durante a semana, são em cafés. E por ser em cafés, a gente já passou por... Conhecemos tantas proprietárias. Um tour pela cidade. Sim, nós já fizemos um tour pela cidade. Nós já viramos parceiras de alguns cafés em Teresina, até mesmo de dividir histórias de vida, porque essas mulheres também que tiveram que ler para ser empreendedoras. E elas param também um momento para ouvir a gente conversando sobre a leitura. Essa pergunta como é dinâmica. Então, mensalmente, nos reunimos presencialmente para trocar experiências. E aí tem um detalhe muito interessante que torna a conexão mais profunda. Trocamos livros umas das outras. Por vezes, esse livro vai ter anotações de um dado momento que essa mulher leu este livro, porque o livro são como espelhos, né? Refletem o que tem em nós. Sim. Então, naquele momento da nossa vida, quando a gente faz a leitura de um determinado livro, Eu gosto de interagir com o livro. O que nós estamos vivenciando interfere na nossa interpretação. Por isso que um livro ele deve ser lido mais de uma vez. Mais de uma vez. Porque não, é como a água de um rio, né? Nunca vai ser a mesma água. Nunca vai passar duas vezes pelo mesmo lugar. Exato. E nunca vai ser a mesma leitura, nunca vai ser a mesma interpretação. Sim. E quando você troca mensalmente, eu li esse livro já em algum momento da minha vida. Esse livro foi muito importante para mim, me ajudou. E aí eu quero compartilhar essa experiência com outra mulher. E aí outra mulher escolhe o livro com base no seu relato. Um dos livros que foram mais partilhados, além do Conexões que Mudam Destinos, foi O Ano que Eu Disse Sim. Foi muito compartilhado por muitas mulheres. Assim, foi um livro que circulou, permeou, e cada uma contou a sua experiência do que resolveu dizer sim, do que renunciou ou do que a fez recomeçar naquele ano, né? Porque são 2 anos, então nós acabamos acompanhando a fase da vida umas das outras. A leitura possibilita isso. É essa conexão. A gente lê o que aquele autor quis passar, tem a nossa interpretação, tem a interpretação das nossas colegas, e que hoje são amigas, hoje nós nos consideramos mesmo uma família para se pertencer. E é muito interessante você ver a evolução de mulheres que precisavam de um estímulo para começar a leitura, para permanecer lendo, porque né, a outra colega que leu o livro vai saber se você leu ou não. Não adianta você ler uma sinopse, é algo mais aprofundado. É o nosso objetivo. Então tem esse momento de discussão, né, durante as reuniões. Sempre tem. Todo mundo participa, todos. Bem interessante. No início, algumas pessoas eram bem tímidas, então a gente foi acompanhando o desenrolar desabrochar de cada flor. Sim, porque os livros permitem isso. Permitem que você perca, inclusive, a timidez. Sim. Porque aquele ambiente é tão acolhedor, é tão aconchegante, é tão delicioso estar entre mulheres que estão ali com o mesmo objetivo, só querem partilhar
da leitura e de tudo que há de aprendizado em cada livro. Consequentemente, você aprende com a história de vida da outra mulher. Então, para mim, foi uma realização de um sonho. A Natália vê como um projeto que talvez nunca pudesse ser concretizado, mas ela ama de paixão. Então, eu não poderia ter uma parceira melhor. Porque a diretoria somos só nós duas, né? Porque é difícil quando vocês vão entender quando vocês montarem seus próprios núcleos, exatamente. A JUSP, Isso, né? a JUSP. É uma associação, então vocês vão ter que interagir com diversos tipos de pessoas, Sim. pessoas fáceis de lidar, pessoas difíceis de lidar, mas as habilidades que vocês aprenderão com livros sobre comportamentos, por exemplo, vão permitir que vocês desenvolvam isso de uma forma muito fluida, consigam se comunicar e se conectar com todas as pessoas. Então, as pessoas vão se sentir acolhidas na JUSP. Fernanda, e para quem quer começar, mas não sabe como nem por onde dar o primeiro passo? Então, como eu disse no início, eu tenho essa história de vida que está atrelada aos livros. Mas eu compreendo, sim, que existem outras pessoas que não gostam de ler. Não tem o hábito da leitura, né? Não gostam. Não gostam, veem como uma obrigação, veem Sim. como algo enfadonho. Nossa, eu tenho que colocar isso. Tem gente que é metódica, né? Sim. Eu tenho que colocar isso na minha agenda, como se fosse uma obrigação, como se fosse algo ruim da vida. Sim. Eu acho que o primeiro passo é você mudar a perspectiva do pensamento. Interessante. Porque quando você mentaliza que você vai degustar um livro, como se fosse um bolo de chocolate, como se fosse um vinho para quem gosta. Tem ali aquela experiência. Bolo de chocolate que eu gosto muito de bolo. Eu falei isso porque é uma comparação que eu faço. Mas se você mentalizar que vai ser algo bom, prazeroso, que vai te gerar um cortisol, ou seja, né, o hormônio da felicidade. Então, aquilo vai liberando natural, né? dopamina, exato. Então, primeiro passo é mentalizar que aquilo não é uma obrigação. Mudar o pensamento. Não é porque eu sou estudante de direito que eu tenho que ler muitos livros, então eu sou obrigada a conseguir ler muitas páginas. Sim. Eu tenho o hábito de ler vários livros ao mesmo tempo, para quando eu volte para o livro que eu estou lendo, que geralmente fica assim, uma mesa parecida com essa que eu tenho no meu quarto, né? Quando eu voltar, aí eu escolho aleatoriamente, porque eu sei o que cada livro tem a dizer. Eu consiga relembrar de onde eu parei, mas eu consiga relembrar o sentimento, a sensação. Então, isso é saber apreciar a leitura. Eu faço isso para eu ter certeza entrar de corpo de e que alma, eu né? não estou no automático. Sim. Porque a correria da vida impõe algo, principalmente no direito, quando você começa a estagiar e quando acumula, né, as várias funções, você entra no automático e você não percebe. É verdade. Você sempre tem que fazer essa autoanálise. Eu estou no automático, eu estou sobrecarregada, eu preciso dar uma pausa. Os livros são ótimos para essas pausas, porque eles limpam a mente. Ao contrário do que muitos pensam, que é uma obrigatoriedade, não. Você vai entrar na história de outra pessoa. Verdade. Você vai entrar em outro universo. Em outro você mundo. vai, se for um livro de literatura, você vai entrar na Inglaterra do século XVI. E, de repente, você não está mais no espaço. No espaço, eu digo, físico, né?
que a física impõe. De repente você está na Inglaterra do século XVI e aí você vai limpando a mente. Então, a leitura também é uma pausa. Porque hoje, tempo é luxo. É verdade. No passado, muitas coisas eram luxo, né? Poder viajar o tempo todo tempo estar em praia, postando, ou mudar de carro a cada ano. Mas hoje é ter tempo de qualidade, é um novo luxo. Fernanda, e em meio a todo esse contexto, né, intenso de nós mulheres enfrentamos estudando, com estágio, com a própria advocacia, né, no seu caso, dentro do clube, quais são os maiores desafios que você observa quando o assunto é criar esse hábito da leitura? A demora na leitura. Eu acho que como, né, a rotina impõe isso a muitas mulheres, eu vou ler o livro, mas vai ser ali tal como no direito empresarial, crédito subquirografário. Vai estar em último lugar. O dia que der certo, na hora que der certo, eu vou ler. Então, isso não é algumas ainda não desenvolveram o hábito. Porque o hábito eu vou fazer aquilo por gostar. Sim. Por exemplo, digam um hábito que vocês fazem por gostar. Eu pratico jiu-jitsu, gosto bastante, me alimento de forma saudável, então eu tenho toda aquela rotina de amanhecer, acordar, né, despertar, ler a minha Bíblia, tomar o meu café, o meu momento ali, coloco uma música ambiente e fico ali entregue totalmente àquela experiência, assim como o hábito da leitura, né, que eu cultivo ler pelo menos 5 páginas antes de dormir. Tenho o meu livro de cabeceira, seria até a minha pergunta agora para você. Você tem algum livro de cabeceira? Eu tenho vários. Para além da Bíblia, né? Eu deixo a minha Bíblia ali do lado. Eu tenho, como eu disse, eu tenho assim, esta pilha. Aqui estão meus processos. Eu gosto muito do físico, né? Então, foi algo que também nós cogitamos no início do clube. Tem que ser livros físicos, nada de Kindle, nada de PDF. Claro que às vezes partilhamos aqui no grupo algum livro que outra não tem e quer ler de imediato. Então, nós compartilhamos PDF, mas nos encontros são livros físicos. Interessante. O hábito mais prazeroso, pelo menos para mim, na leitura, são livros novos. Eu gosto o cheiro, né? Eu gosto muito de algo físico, porque você pega, você tá ali, você entra num mundo melhor, no mundo do livro melhor, né? Sim. Então, é muito... Eu prefiro, na verdade... É palpável, como se você realmente estivesse sentindo, né, de dentro o prazer é diferente, fora. O prazer é totalmente diferente. E aí, o que eu sempre indico... leio com uma luminária, né, uma luz amarela. Agora eu descobri o poder da luz azul. E aí diz que pronto, eu lembrei o que era o poder dessa luz azul. Ela te faz descansar mais do que a luz amarela, porque a luz branca ela nos cansa. Isso. É aquela obrigatoriedade, mas nós tínhamos esse hábito de que a luz amarela ela vai relaxar os olhos, né? Nos relaxar, mas o que relaxa é a luz azul. Então, eu já me providenciei minha LED azul, minha luz azul. E eu tenho este momento, tenho sempre um aroma dentro do quarto, um aroma específico, que é aquele momento. Eu entrei dentro do quarto, senti um ritual. Eu tenho um ritual. Eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, não foi assim algo que... Nossa, eu sempre tive isso. Não, eu fui vendo que ampliava o meu prazer e a minha rapidez na leitura, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, eu me testo.
para saber se realmente eu não estou no automático. Sim. Então, eu tenho alguns livros que eu leio paralelamente. Isso vem desde quando eu comecei direito e jornalismo concomitante, né? Tive que trancar jornalismo em dado momento, porque o direito era o plano A, mas depois concluí, né? Bem recente, inclusive. E era um podcast. o meu, como era pandemia, né? Foi o primeiro podcast da UFP. Mas, enfim, esse não é o foco. Mas eu nunca tinha pensado sobre essa ótica do hábito. Do hábito no seu contexto geral. Não é só pegar um livro, sentar. Talvez você goste de ficar numa poltrona mais tranquila. Eu gosto do desconforto. Interessante, né? Eu gosto do desconforto. Eu gosto de não ter a cadeira mais confortável para ler. Porque eu tenho esses... É algo que você implementou, de fato, a sua rotina, né? O livro estar ali, não ter... cada momento de oportunidade você tá ali lendo o livro, sim, interagindo com ele. Não só dentro do meu quarto, não só, sim, no momento da noite, mas sempre vai ter um livro dentro da minha bolsa, né? Geralmente eu ando com bolsas bem grandes, até com malas, porque eu tenho a mania horrível de perder as coisas. E eu ando sempre com livro, então... Por que eu desenvolvi esse hábito de ler no desconforto? Existem coisas que... Porque a leitura em si já me dá prazer. Então, não importa o lugar que eu esteja... Não interessa o que está por fora, né? Se está fazendo calor, que é normal na nossa city, não interessa o lugar, eu vou conseguir emergir naquele livro e sentir o mesmo prazer. Vai liberar a mesma dopamina do jiu-jitsu. Sim, eu já pratiquei jiu-jitsu e eu sei exatamente essa sensação que você está dizendo. Muito boa. E pra Vitória, o que é que me dá prazer? O que me dá prazer é acordar às 5 da manhã, tenho aquele relógio biológico, independente se seja feriado ou final de semana, acordo ela todo tá com dia, ciclo circadiano em dia. 5h30, não consigo dormir até umas 8, 9, não consigo, não é hábito meu, não é hábito meu, logo eu durmo muito cedo, eu prezo muito pelo meu sono. E por volta de que horas? Né? Porque diz que dorme com a galinha, acorda com a galinha. É só... Vitória tá com porque é cultura, gente. É cultura. A gente tem que respeitar a nossa cultura também. Né? Então, nossa cultura tem vários jargões. E aí eu gosto muito de ir à academia. O horário. De treinar. O horário de dormir. Porque horário de dormir é por volta de 9, no máximo 9h30. Nossa, meu horário bacana. É esse. E aí eu pratico atividade física, gosto muito de treinar. Só musculação? Cardio também. Mas o que me dá mais prazer hoje em dia é a rotina do escritório. Estar lá dentro estagiando. Porque lá dentro do escritório é cercado por boas companhias, boas energias. E eu amo quando eu tô lá dentro. Por mais que passe do meu horário... eu não me importo. É algo assim aí você natural. Me deu um gancho muito, muito interessante. O Clube da Leitura é uma ambiência. Ou seja, é um novo ambiente. Existe um momento da vida que nós precisamos mudar de mesas. Sim. Nas mesas certas, você evolui. Você evolui. Nos ambientes certos, com as pessoas certas. Você cresce. Você se fortalece. Eu gosto muito de pensar, nossa, como eu estou cercada de mulheres inteligentes. Empoderadas. Mulheres que têm mais do que empoderamento. As mulheres têm... as que a gente convive,
experiência de vida, Sim. a sabedoria da vida, a Isso. sabedoria que vai aquém dos livros. Exatamente, é um ponto muito importante, porque, por incrível que pareça, eu tenho 22 anos, mas, por incrível que pareça, minhas melhores amigas são bem mais velhas que eu. Já Também. são mães, são casadas. E eu gosto disso, eu gosto dessa troca, dessa interação, porque eu percebo que eu tenho muito mais a aprender com elas, entende? Experiências não só esse pensamento de livros. é muito, muito, muito inteligente. Porque eu percebo, eu quero aprender com pessoas que já têm experiências. Estão bem à Experiências frente. de tudo. De Graças vida, a de Deus tudo. que o nosso clube é muito diversificado, de mulheres casadas, mulheres com filhos. Por isso que naquele fim de semana foi um dia atípico, porque nós fomos convidadas por a Honorina, que é proprietária do Norris Comida, do Norris Comida Saudável. E foi uma manhã atípica para o clube. Por isso que as mães levaram seus filhos e seus filhos com os seus próprios livros. Aquele livro não é do clube. Eu achei muito lindo aquele momento, sabe? Aquele porque momento integrou todos que estavam ali presentes. E a própria criança se apresentava espontaneamente, viu como era a dinâmica das novas integrantes de se apresentarem, falarem da sua vida e aí contarem um pouco do livro. Aí a criança, eu também quero. Aproveitando o gancho. Aí foi muito especial. Aproveitando o gancho, especial. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia todos os dias, né? E aí eu tenho aquele livro dos 365 dias, né? Que primeiro eu tenho um momento devocional. E geralmente eu costumo fazer com minha sobrinha. Chamo ela e agora se tornou algo automático. Eu não chamo ela mais pra orar. Ela vem até mim, titia. Se tornou habitual. Convenceu pelo exemplo. Automático se tornou habitual, isso mesmo. Isso, habitual. Convenceu pelo exemplo. E aí ela, titia, eu quero... você esqueceu, a gente tem que orar. E teve um dia que me chamou muita atenção, eu até gravei. Ela pegou minha Bíblia e o livro e abriu, aí disse, a gente vai ler o livro de Mateus hoje. E aí ela abriu, claro, não era no livro de Mateus, mas ela começou a ler. E aí eu fiquei muito encantada com aquilo, muito encantada e muito emocionada, porque é exemplo. E aí o que você aprende dentro de casa, você leva para a praça. E já que a gente citou a Bíblia, o versículo que a gente não pode esquecer para nossas crianças, para as futuras gerações, que eu acho que o mais importante é a gente poder deixar um legado, né? Sim, com certeza. O legado é esse, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Que quando ela não cresça, ela não se desvia. Exato. Então, cada mãe passou tinha mães que não estavam tão cansadas, sobrecarregadas. Isso são relatos reais, né? Que eu não estou citando nomes, então não estou expondo. Porque o nosso clube é o quê? O que acontece no clube fica no clube. Intimista. Sim, porque é a história de vida da pessoa. Sim, com certeza. Mas muitas relataram, eu voltei a ler com meu filho, com minha filha. E isso é especial, porque é a conexão. A leitura, ela tem esse poder de conectar. Então, a gente vê a transformação real, né, de mães que vão se achegando aos filhos. Ou seja, aquela criança que poderia estar somente no celular, Sim. que foi uma temática debatida em outro podcast também, né, sobre a Lei FELC, que está em alta, mas é sobre o ECA digital. De que forma os pais hoje podem ter esse tempo de qualidade e de que forma podem usar esse tempo de qualidade. Não existe algo mais nobre do que você repassar esse legado para o seu filho. Isso é verdade. Aí você está dizendo que está passando para sua sobrinha, então ela nunca vai esquecer. A tia Vitória lia comigo, assim como eu nunca esqueci da minha tia Chiquinha, que me alfabetizou, que leu a Bíblia junto comigo pela primeira vez, dentre tantos livros.
Fernanda, e que conselho você É um deixaria? assunto que sempre me emociona. Que conselho você deixaria para essas mulheres que sonham em fazer a diferença na área jurídica e também na própria vida? Eu diria que Deus vai apontar os caminhos. E quando Deus apontar os caminhos, elas sigam. O Clube da Leitura começou com uma pessoa que não acreditava que pudesse dar certo. E hoje é um sucesso. Porque se tem essa mentalidade de que mulheres estão em competição, de que mulheres não conseguem estar unidas. Verdade. Nós quebramos um paradigma. Pelo poder da leitura, pelo poder dos livros, nós quebramos um paradigma. Hoje, não estamos ali para julgar a história uma da outra. Estamos ali para ouvir, acolher e aprender. Verdade. Que lindo. São encontros, né? Já diria o Fernando Sabino, no seu livro Encontro Marcado. De tudo ficaram 3 coisas. Nossa. A certeza de que estamos sempre começando. A certeza de que é preciso continuar. E a certeza de que algo vai querer nos interromper antes de terminar. Face da queda, um passo de dança. Da ponte, uma estrada. E o fim desta frase eu não lembro. Mas é importante saber que estamos sempre começando. A cada novo integrante, a cada nova experiência partilhada é um recomeço interno. E nós vamos... Posso falar da novidade? Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode falar. É bom que eu bebo água aqui. Bebe uma aguinha, calma. Isso eu disse. É algo que te toca eu de sou fato, uma porque é um pessoa projeto. poética, eu sou uma pessoa poética, lírica, embora eu tenha minhas facetas dentro do direito como advogada, mas Fernanda, pessoa física, CPF, é uma pessoa poética. Fico muito honrada de você compartilhar um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência aqui no nosso podcast, né? E eu quero saber quais são os projetos dentro do podcast, né? Pra gente mostrar aí para os nossos telespectadores, até nossos para também ouvintes. que possam acompanhar, principalmente as mulheres, já que é um podcast feito por mulheres e apresentado para outras mulheres, para que elas possam se inspirar e até entrar no Clube da Leitura também. O que eu digo sobre toga e salto, o toga engloba a parte do conhecimento. Eu achei bem interessante terem colocado a balança do direito aqui. O conhecimento técnico é preciso ter. Sim. Só que o advogado, ele precisa ser mais que um especialista. Hoje o advogado precisa ser empreendedor. Sim. O advogado precisa... O advogado ou qualquer área do direito exige isso, exige outras habilidades. E salto, porque tem mulheres que não gostam, mas eu volto a reiterar, é algo dessa geração TikTok. Estou num dia mal, mas esse barulho do salto me fortalece, me faz ouvir, né, que é aquele despertar do nosso lado sensorial. Nós temos todos esses sentidos, como vocês viram. Eu me emocionei, é um dos sentidos que foram, né, tocados aqui, aguçados aqui no podcast. E quando você, né, aguça o seu ouvir, porque no clube nós aprendemos também a capacidade de ouvir, isso é muito importante. É uma habilidade vai muito além importante. Da leitura em si, né? Sim. Vai também de uma, como você já falou, é uma família, né? São amigas. Tem também um espaço de desabafo lá dentro, querendo ou não, né? Quando o tio da Natália faleceu, nós adiamos o dia, né, que estava programado. E todo mundo sentiu a dor dela, todo mundo orou por ela. Então,
são essas pequenas sutilezas que a gente percebe. Os detalhes, né? Não, e percebe que sim, nós nos consolidamos como uma família para pertencer. Para pertencer por quê? Porque qualquer mulher que goste da leitura, que queira desenvolver esse hábito da leitura, que queira ter momentos com mulheres extraordinárias, tem esse espaço na nossa cidade. E agora, as mulheres do direito que estão iniciando nessa área, que não é fácil porque não somos mulheres, não é fácil porque não é fácil para nenhum dos lados. Você precisa realmente se dedicar, você precisa querer, como diria um tio meu, não ser o melhor dos piores, mas ser o melhor dos melhores na vida profissional. Isso não é ser competitivo, isso não é querer derrubar ninguém. O seu melhor não precisa depender do pior de ninguém. Verdade. Você entender que o direito é dos ofícios mais nobres que permitem que sejamos não somente luz na luz, mas luz nas trevas, ou seja, quando a pessoa está passando por um problema real, um problema que naquele momento ela não está conseguindo raciocinar, é importante que nós tenhamos essas habilidades de acolhimento. O clube ensina isso para pessoas de outras áreas. Olha o quanto é importante para nós, quanto é importante desde sempre todos os estudantes de direito não se limitarem apenas ao conteúdo, não sejam conteudistas, só pensem na prova. Não, nós somos profissionais que hoje, principalmente, estamos conectados com outras áreas, porque precisamos das outras áreas até para produzir uma prova, da psicologia, da psiquiatria, da área médica, do acidente de trânsito, vai ter uma relação com perito de trânsito, dentre outros. Nós precisamos ter esse diálogo, essa multidisciplinariedade. E a leitura proporciona isso de uma forma fluida. Então, falando aqui do novo projeto, você pode me dar aqui o livro. A Socorro, ela participou como... ela dividiu aqui o momento dela, aparecendo, né? Mas aqui quem é uma produtora independente, que ela tinha muita vergonha de se apresentar como escritora, então ela se apresentava como escritora de almas, Lara Emanuele. Então tá lá, @escritora de almas. Ela desenvolveu essa produtora de livros porque, infelizmente, no nosso país é muito caro produzir um livro, mas como você me perguntou, qual conselho daria para mulheres que querem fazer a diferença? Tá. Essa mulher um dia escolheu fazer a diferença contra todo um sistema, porque, querendo ou não, as grandes produtoras não facilitam para produtoras independentes. Então, esse livro foi produzido pela editora Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto. Isso é tão piauiense, né? Nós não mentimos, nós só aumentamos, né? Então, esse é o nome da editora. E nós, do Clube da Leitura, fomos agraciados com esse presente da escritora de almas, de produzirmos o nosso primeiro livro, que são crônicas de um clube da leitura. Então, ela vai ser rigorosa, nós lançaremos um edital. Claro que só participará quem é membro do clube. Então, ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Só quem é membro do clube vai poder ser coautora deste livro,
que será, podemos dizer, será totalmente piauiense. Fernanda, Porque e para quem não a entende editora- de crônica, tem um A, mini es- curso, olha, tem a alguma escritora de almas é introdução? tão maravilhosa, ela é tão abençoada nesse propósito que Deus colocou na vida dela, que ela se dispôs a dar oficinas de crônicas para quem não entende do Que gênero maravilha, literário. que Então é uma maravilha. grande oportunidade para quem está aí do E outro ela lado é da telinha. muito espiritualizada, ela tem esse poder do feminino, essa essência feminina. Ela mesma me emocionou na palestra dela, porque nada do que ela tratou, abordou, tinha sido combinado previamente. Por isso que eu digo, quando o inesperado acontece, essa é a magia da leitura. De repente, o inesperado nos faz uma surpresa, até para nós que já estamos há 2 anos mensalmente nos reunindo. Então, como eu disse, a gente conheceu várias mulheres, inclusive, né, ela. Esse foi o último livro que ela produziu. E eu achei assim, é simples, né? Vocês podem pegar. O nosso vai ser. Nesse formato também. Não, o nosso não vai ser, não. E como que O vai nosso ser? Me vai conta, eu tô ser curiosa. No formato do Edgar Allan Poe. Capa dura, totalmente da era vitoriana, embora não sejam crônicas, mas vai ser um livro lindo. Um livro que quem ia Livraria Benese, a nossa queridíssima membro e proprietária da Livraria Benese, já disponibilizou a livraria para vender os livros do Clube da Leitura. Que maravilha. Tudo Que conectado. maravilha. E aí nós voltamos ao primeiro livro, Conexões que Mudam Destinos. Então nós fomos conhecendo mulheres foram nos conhecendo, acreditando no projeto e dizendo, vamos produzir um livro? Vamos! Era um sonho. Então, esse sonho pode e será partilhado por qualquer mulher que se dispor a aprender. Mas a escritora de almas, ela é rigorosa. Ela lançou essa editora, mas ela revisa, então ela precisa, por isso que ela quer participar desse momento de interação para não excluir ninguém, para que todas tenham a oportunidade de aprender esse gênero literário que é a crônica. Geralmente ela escreve, ela publica e revisa. Ela é revisora, ela é editora, ela é produtora e ela foi desenvolvendo isso ao longo da vida, então ela vai deixar esse legado. Sim. Com toda certeza. Fernanda, foi um prazer enorme te receber aqui no nosso estúdio. Prazer foi poder todo meu. ouvir um pouquinho da sua experiência, da sua jornada, né, da criação desse projeto lindo. Está convidada para vir mais vezes. Eu tenho um outro projeto que estou iniciando, porque como você me perguntou, eu diria, sigam o seu coração, mas sobretudo sigam os desejos que Deus colocará na sua vida. Algo vai ferver dentro do seu coração. Assim como há 2 anos atrás, essa iniciativa do Clube da Leitura para mulheres começou, agora veio o de projetos, eventos, palestras, networks que vão além do direito, que sim, vão ser úteis para o direito diretamente, mas principalmente são aprendizados que nós não temos na faculdade, que é a ciência comportamental e a neurociência. Então, nós teremos, dia 5 de maio, o evento, a palestra, o Reencontro do Amor à Luz da Ciência Comportamental, com uma palestrante que é renomada nacionalmente e que é
especialista em comportamento humano e em relacionamentos há mais de 20 anos. Aí, quando eu digo relacionamentos, engloba, sim, casais, mas também engloba as relações interpessoais. Então, é um projeto que Deus colocou no meu coração, que eu também já tive muita vontade de desistir, porque no início você é desacreditada, porque só pessoas que já têm um renome que são validados, as pessoas valorizam o que vem de fora, mas não valorizam o que está aqui no nosso estado, na nossa capital. Então, nós precisamos resgatar o amor. Eu disse, como eu vou fazer isso, Senhor? Como eu vou falar sobre o amor numa cidade que ninguém fala sobre amor? Se fala de tudo em Teresina, até do tempo. Como é que tá o tempo aí? Tá chovendo? Cajuína, cuscuz, né? Estamos aqui no Piauí Connect, mas em Teresina e no Piauí não se fala de amor. E esse foi o desejo que Deus colocou no meu coração. Não, se vai virar um legado, eu não sei. Mas é preciso não desistir. É preciso seguir os sonhos, seguir esse desejo que fica ardendo no seu coração. Certo. Então, eu convido a todos, a todas, a todos, porque é para homens e para mulheres, esse resgate. Se permita esse reencontro do amor. Se permita esse resgate. Se permita refletir sobre si mesmo. Dia 5 de maio. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada pela companhia. Esse foi o primeiro episódio de Tog Salto, um espaço de conversa, empoderamento e aprendizado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse episódio com aquela amiga que deseja iniciar o hábito da leitura ou retomá-lo. Até o próximo episódio, com mais direito, mais conversas e, claro, mais salto.